Olá, amigos! A Noruega, oficialmente Reino da Noruega, é um país nórdico, com uma área de cerca de 385.207 km², com uma população de apenas 5,4 milhões de pessoas. Se você já olhou as estatísticas, os países mais ricos por PIB per capita, a Noruega está sempre entre os 10 primeiros. E mesmo se você olhar para a economia para comparação, a Noruega se destaca em comparação com muitos outros países. Especificamente, o PIB em 2019 é de 403,3 bilhões de dólares, ocupando o 30º lugar no mundo. Então, por que eles são tão ricos? Vamos descobrir o porquê juntos. A Noruega possui uma zona econômica exclusiva marítima muito grande, com uma área de cerca de 819.620 km². Por muitos séculos, a rica fonte de frutos do mar ajudou as pessoas a ter uma vida próspera e deu uma importante contribuição para o desenvolvimento econômico do país. No ano passado, a Noruega foi o segundo maior exportador mundial de peixes e frutos do mar, com um valor de 11,9 bilhões de dólares, depois da China. O segundo recurso é a água. Com vales íngremes, sistemas fluviais densos e chuvas abundantes. A geografia e a topografia da Noruega são quase perfeitas para a construção hidrelétrica. Atualmente, são o país que produz eletricidade, da sétima maior hidrelétrica do mundo, com capacidade de 126 bilhões de kWh em 2019. Com uma fonte de energia limpa e barata, a Noruega pode aproveitá-la para ajudar trabalho. Produzir bens a um custo menor. Por exemplo, o país importa muito minério de bauxita do exterior e os transforma em alumínio. Este processo consome muita eletricidade. Com a vantagem da eletricidade barata, a Noruega pode produzir alumínio, mais barato que a maioria dos outros países. Com isso, tornou-se um dos principais exportadores de alumínio, embora não tenha minério de bauxita no país. O terceiro recurso é o petróleo e o gás. Isso pode ser considerado uma boa sorte para a Noruega. Porque antes de 1960, ninguém acreditava que havia petróleo e gás na costa deste país. Mas desde que a Holanda descobriu que tem petróleo, a Noruega pensa, talvez nosso país também tenha. Então eles licenciaram a exploração para várias empresas privadas. Depois de várias tentativas fracassadas, em 1969, eles estavam explodindo de felicidade. Não há apenas petróleo e gás aqui, mas também muito. Desde então, a indústria de petróleo e gás deu uma contribuição extremamente importante para a economia norueguesa. Em 2019, representou cerca de 14% do PIB do país e 55,6% do total das exportações. Ao contrário dos países que possuíam muito petróleo e gás e dependiam deles, os descendentes dos vikings eram muito mais inteligentes. Por ter uma grande receita orçamentária de petróleo e gás, o governo norueguês desenvolveu ativamente um plano de backup, caso os recursos se esgotem. Eles criaram o Fundo de Pensão Norueguês, com a tarefa de trazer o dinheiro excedente, obtido da indústria de petróleo e gás, para investir no exterior. Eles compram ações de grandes corporações como Apple, Nestlé, Microsoft e Google. Eles também possuem muitas propriedades nos locais mais caros do mundo, como o Times Square em Nova York, Regent Street em Londres ou Chapeliers em Paris. O fundo de pensão norueguês vale cerca de 1.100 bilhões de dólares até o momento, em média, gera lucros de cerca de 50 dólares a 60 bilhões de dólares por ano. Em 2019, o fundo estabeleceu um recorde ao gerar lucros de até 180 bilhões de dólares, igual ao PIB do país de 18,8 milhões de pessoas, o Cazaquistão. Graças ao enorme fundo de investimento do governo, os noruegueses podem dormir tranquilamente à noite, independentemente do pico ou da queda dos preços do petróleo. Além das vantagens dos recursos, a Noruega também dá muita atenção ao setor manufatureiro, industrial, que responde por 27% do PIB. As principais commodities são alimentos, bebidas, tabaco, produtos químicos e farmacêuticos, máquinas e navios. A indústria do turismo também contribui com cerca de 4,2% do PIB. Devido ao mau tempo e clima, os visitantes só vêm à Noruega principalmente de maio a agosto, onde aprenderemos algumas coisas interessantes sobre este país. O nome em inglês da Noruega é Noruega, mas em norueguês chama-se Norge. No norte de Tromsø, em maio e julho, o sol se põe por apenas 3 a 5 horas por noite. Em junho, perto do solstício de verão, o sol não se põe. O norte da Noruega fica bem no meio de uma área conhecido como o Cinturão Luzes do Norte, local conhecido por suas inúmeras frequências e intensidades de aurora boreal. Capital da Noruega, Oslo é o local onde o Prêmio Nobel da Paz é concedido todos os anos, desde 1901. Era o desejo de Alfred Nobel, o químico sueco que deixou muitas propriedades, para criar o prêmio, quando faleceu. A Noruega é o país com mais medalhas, nos Jogos Olímpicos de Inverno, com 368, entre 1924 e 2018.
Este total inclui 132 medalhas de ouro, 125 medalhas de prata e 111 medalhas de bronze. Esse número é impressionante, considerando que o país tem uma população de pouco mais de 5 milhões. O coronel-comandante da Guarda Real Norueguesa é um pinguim chamado Nils Olav. Ninguém foi capaz de identificar a costa exata da Noruega, pois tem muitos fiordes e ilhotas ao longo da costa. De acordo com uma métrica, esse número é estimado em 100.915 quilômetros. E se uma unidade de medida menor for usada, o número será muito maior. Eles chamam isso de paradoxo do litoral. O símbolo real da Noruega é um leão, embora o país não tenha leões. A razão é porque o leão é um símbolo de poder e força. É como os animais lendários do passado da Noruega, como nunca ninguém os viu. Skritt, ou Grito, é a obra de arte mais famosa da Noruega, do artista Edvard Munch. Já deteve o recorde mundial do Guinness como a pintura mais cara do mundo, em 2012, com um preço de venda de quase 120 milhões de dólares. Os Samis são um povo indígena que vive nas regiões do norte da Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Existem cerca de 80 mil pessoas e metade delas vive nas regiões do norte da Noruega. Mantém ainda a tradição de pastoreio de renas e gerem um dos maiores rebanhos de renas da Europa. Normalmente, os membros da família real são obrigados a casar apenas com os de origem real. No entanto, o rei Harald V da Noruega jurou nunca se casar, se não tivesse permissão para se casar com o amor de sua vida, a filha de um comerciante de tecidos, Sonja Haraldsen. Então eles se casaram com a ajuda do governo. E a garota se tornou a rainha da Noruega. Em 1800, os noruegueses experimentaram a maior fome da história por causa de uma quebra de safra. Leva um grande número de cidadãos imigrando para os Estados Unidos. E hoje, existem cerca de 4,5 milhões de noruegueses americanos. Finalmente, a Noruega é um país que sempre ocupa o primeiro lugar, em termos de índice de desenvolvimento humano, e é considerado um dos países mais felizes do mundo. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.